Eles riram alto demais, celebraram cedo demais, achando que sua ausência era a prova final de que tinham vencido. Mas o que eles chamaram de seu fim, o universo usou como sua incubadora secreta. Deixe-me ser direto com você. Eles fizeram uma festa pela sua queda, mas a única coisa que conseguiram foi decorar o palco para a sua própria coroação. Você não estava se escondendo. Você estava se tornando estrategicamente intocável. E essa transformação que aconteceu no silêncio é a razão pela qual agora eles não conseguem mais se aproximar. Chegou o momento de você estudar a estratégia por trás da sua própria ascensão. A missão agora é simples. Você precisa entender exatamente como o seu silêncio se tornou a arma mais letal. O que você fez nos bastidores para recalibrar o jogo. E por que a sua evolução foi tão acelerada que eles ficaram presos em um nível de realidade que você já superou. Este é o mapa completo para entender o checkmate que você deu na escuridão. Se você reconhece essa verdade e está pronto para fechar este ciclo de ilusões de uma vez por todas, eu peço que você confirme essa nova energia agora. Curta este vídeo. Ative o sininho para não perder o próximo nível desta ativação. E mais importante, declare ao universo o seu compromisso inabalável. Eu preciso que você comente o número 77. Repito, comente 77 para selar a sua aceitação desta ativação e declarar que você está pronto para operar no seu nível intocável. A verdade é mais forte que o rumor. Eles riram, você sabe disso. Riram alto, achando que seu sumiço significava que você tinha desistido, que o jogo tinha acabado para você. Eles estavam tão ocupados batendo palmas para a própria fantasia que nem viram que o palco onde celebravam estava vazio. Enquanto eles brindavam ao seu fracasso, você não estava em colapso, estava em construção. Você estava em modo stealth, aprimorando seu sistema operacional interno e fortalecendo as raízes. Eles confundiram o seu silêncio estratégico com rendição, porque a mente pequena deles só consegue enxergar a derrota, nunca a evolução. Você não fugiu, você se tornou o gigante que eles temiam. A verdade é que sua ausência revelou o quão frágeis eles são. Eles precisavam da sua queda para se sentirem altos. Sua luz sempre foi o ponto de referência que expunha a mediocridade deles. O sumiço não te enfraqueceu, te blindou. Enquanto eles focavam em fofoca e vigilância, você estava empilhando upgrades em segredo, se realinhando com o universo e construindo uma fundação que agora os impede de chegar perto. Seu silêncio foi a melhor jogada que você podia ter feito, porque ele fez com que eles se tornassem os únicos personagens perdidos na história. Eles pensaram que a cortina tinha se fechado, mas o que aconteceu foi que o palco ficou escuro apenas para a sua recalibração. E agora que você voltou, mais forte, mais focado e inatingível, a piada final é sua. Eles estão agora fustigados pela paranoia, sentindo a sua nova frequência de poder, sem entender como você fez isso. Eles ainda se perguntam: qual foi o movimento secreto que fez a minha volta se tornar uma explosão tão silenciosa e inevitável de triunfo? Muitas pessoas olharam para o seu silêncio e assumiram que você estava em retirada, fugindo da pressão. Eles cometeram o erro fatal de confundir estratégia com derrota. Enquanto eles gastavam energia celebrando uma vitória falsa, você estava em modo stealth, usando a ausência de barulho para recalibrar seu sistema. Você permitiu que a ilusão da sua queda se formasse exatamente para que eles baixassem a guarda. O seu silêncio não foi um sinal de fraqueza. Foi a tática que selou a soberania que você exerce hoje. O pânico que eles sentem agora não vem da sua volta, mas da sua força atual. Você quebrou a confiança deles porque a única coisa que os mantinha confiantes era a crença de que você estava no mesmo nível de antes. Ao desaparecer, você os forçou a preencher o vazio com a mentira de que venceram.
Agora, você não precisa lutar ou provar nada. Você simplesmente reapareceu jogando em uma liga diferente, com um brilho que não pode ser imitado. Seu nível subiu tanto que o antigo campo de batalha não consegue mais te sustentar. Eles pensaram que te venceram, porque pararam de te ouvir, mas o verdadeiro mestre da estratégia sabe que a ausência de som é, na verdade, a frequência mais alta que existe. O barulho deles parou, e o seu poder começou a ressoar em um plano que eles não acessam. Se a sua evolução foi o martelo que estilhaçou a confiança deles, qual é, então, o segredo exato por trás do seu novo código de invencibilidade que impede qualquer um de chegar perto de você? Escolhido, você não está aqui por acaso. Essa mensagem não foi só ouvida, ela vibrou na sua alma e ativou a frequência do seu upgrade silencioso. Você sentiu o realinhamento, aquela clareza que quebrou o ciclo de invisibilidade que o inimigo tentou impor. Para selar essa nova consciência e honrar a energia do universo que o protegeu, clique no Super Thanks. É um gesto de gratidão pela ascensão que você acabou de vivenciar. Envie $100 ou o valor que seu coração mandar, pois o importante é reconhecer a nova vibração. Ao retribuir, você afirma ao universo: eu reconheço e aceito esta bênção. Sua ação é a prova de que você está pronto para operar nesta nova frequência, porque a evolução exige reconhecimento e consciência. Você não está aqui por sorte, você está aqui por propósito. Eles pensaram que você estava quebrado quando você sumiu, mas a verdade é que você estava fazendo a coisa mais inteligente, apertando o botão de reset. O mundo lá fora estava cheio de ruído e fofoca. E você sabia que não dá para instalar um novo software com parasitas pendurados na sua rede. Desligar-se não é fugir, é proteger seu processo. Você foi para a sala de controle da sua própria vida e trancou a porta. Enquanto eles celebravam sua suposta queda, você estava nos bastidores, fortalecendo sua armadura e mapeando o próximo nível. Você não estava se escondendo, estava ficando afiado. Sua recalibragem foi o que realmente destruiu o plano deles. Você atualizou seu sistema operacional interno. Agora, as fofocas antigas não rodam, as críticas deles dão erro, e o veneno deles não tem mais compatibilidade com sua nova frequência. Você não precisa mais reagir a nada, porque você opera em um nível de eficiência que eles nem sequer entendem. Você virou a sua própria torre de controle, e todo o barulho que eles fazem lá embaixo virou irrelevante. Você está jogando xadrez quântico, enquanto eles ainda estão no jogo da velha. O mais brutal para eles é que o seu novo sistema não pode ser hackeado. O código que você criou em silêncio é forte demais. Você se tornou a prova viva de que a soberania verdadeira nasce na ausência de validação externa. Mas agora que você voltou, totalmente atualizado e imparável, surge a pergunta mais importante de todas. Quando você instalou o novo sistema, o que exatamente foi deletado para sempre? Espera aí, eu preciso de um segundo para checar o seu nível de comprometimento. Você acabou de absorver a verdade brutal. Sua evolução foi tão estratégica que seu silêncio se tornou a sua maior arma, e é por isso que eles não podem mais se aproximar. Mas, escute bem, estratégia sem ativação é apenas um bom plano. Se esta mensagem ressoou no seu núcleo, e se você realmente entende que está em um nível onde suas manifestações se cristalizam, você precisa enviar o código. Aquele empenho em silêncio agora exige um sinal audível de que você está pronto para a abundância. Se você se recusa a ser um NPC na sua própria história, se você está pronto para reivindicar o equilíbrio perfeito e a abundância infinita que a sua ascensão merece, então comente 77 agora mesmo.
Ao digitar 77, você não está apenas comentando, você está ativando a frequência que confirma: minha estratégia funcionou e minha manifestação está garantida. É a prova de que você não vai apenas ouvir a verdade, você vai agir nela. E para finalizar a missão e espalhar essa luz, você sabe o que fazer. Se o seu compromisso é real, pague esta mensagem de volta com a energia de um like para empurrar este conteúdo para quem mais precisa dessa verdade e inscreva-se no canal se ainda não for um de nós. Sua ação de engajamento é o combustível que move esta comunidade e só os comprometidos permanecem. Agora, vamos voltar ao ponto onde o castelo de ilusões deles desabou. Pense em quanto tempo eles perderam seguindo o rastro. Você estava jogando xadrez, mas eles estavam de joelhos, olhando para as migalhas de pão. Eles achavam que tinham o mapa da sua vida, mas você não estava mais naquele continente. Você permitiu que eles seguissem a pista antiga porque sabia que cada migalha gasta era um passo na direção errada. Você não recuou. Você se realocou para um território onde as regras e a recompensa são definidas apenas por você. Sua jogada mais inteligente foi deixar o antigo mapa queimar. Enquanto eles faziam barulho e celebravam sobre seu rastro abandonado, você estava desenhando um novo futuro. Um mapa que só existe na sua cabeça e no seu espírito. Essa nova versão de você não tem códigos que eles possam quebrar, nem fraquezas que eles possam explorar. Você está operando em uma frequência que eles não alcançam, e é por isso que a festa deles acabou. Eles ainda estão presos no mapa antigo, discutindo sobre as sobras, mas você está voando sobre um novo horizonte, inatingível. A verdadeira virada de jogo não foi a mudança de mapa, mas o que você usou para construir a bússola nova. Essa é a arma secreta que permitiu que você visse a armadilha das migalhas antes que eles percebessem. É uma energia tão silenciosa quanto poderosa, e é a chave para entender por que eles nunca mais terão a chance de espiar seu caminho. Vamos mergulhar na única coisa que torna você absolutamente invisível aos olhos da inveja e da concorrência. Você viu a fonte de tudo? Aquela informação que eles usavam para prever seus passos, para rir da sua queda? Ela não veio de uma super rede de espionagem. Ela veio de você. Eram migalhas que você deixou cair, energia que você gastou explicando demais, ou até mesmo a confiança que você entregou a pessoas erradas. O poder deles era emprestado. Eles só eram fortes porque você, na sua bondade ou distração, alimentava o sistema deles. Mas o jogo virou. O momento em que você se deu conta de que era a fonte que os mantinha vivos, você apertou o botão de silêncio. Você não recuou por fraqueza. Você se afastou por estratégia pura. Você secou a nascente. Eles ficaram no escuro, tateando e se perguntando. Toda aquela confiança que eles exibiam, baseada em informações desatualizadas, se dissolveu. Você os venceu ao parar de dar o oxigênio que respiravam. Agora, entenda a verdade mais profunda. A informação mais vital que eles perderam não era sobre seus movimentos, mas sobre quem você estava se tornando. Eles estavam obcecados em ler o mapa antigo, mas o que acontece quando o seu mapa inteiro é reescrito por uma força que eles nunca estudaram? O que realmente destrói o inimigo não é a ausência de dados, mas a incapacidade total de processar a nova realidade que você irradia. Este é o ponto de virada. É a hora de entender o código que torna sua nova frequência impossível de ser decifrada. Eles celebraram sua ausência, mas você sabe a verdade. A escuridão não foi seu fim, foi sua incubadora. Enquanto eles jogavam confete pensando que a luta tinha acabado, você estava na retaguarda, instalando um novo sistema operacional, uma versão de si mesmo que eles nem sequer sabiam que existia. Pense nisso. Você estava sendo forjado em fogo e eles confundiram o calor do forno com a temperatura da derrota. Você não recuou por medo.
Você se retirou para se tornar uma força incalculável. Você estava incubando a versão mais temida de si mesmo, aquela que não reage ao barulho, mas apenas age em silêncio. Essa calma que eles interpretaram como fraqueza foi, na verdade, sua maior estratégia. Essa nova versão de você não é apenas mais forte. Ela opera em uma frequência que eles não conseguem sintonizar. Eles construíram toda uma narrativa baseada na sua queda, mas a sua volta destrói o roteiro inteiro. Você agora tem limites mais nítidos, uma visão mais clara e uma energia tão blindada que o ataque deles ricocheteia. O crescimento que você teve na solitude transformou você em algo que transcende a competição deles. Eles achavam que estavam vencendo, mas estavam apenas pavimentando a pista de decolagem para a sua ascensão. Você não está mais jogando o jogo que eles conhecem. Você está definindo as regras de um novo. E é aqui que a ironia se aprofunda. Tudo o que eles fizeram para tentar te derrubar só acelerou seu processo de evolução. Cada rumor, cada crítica, cada celebração prematura deles forneceu a pressão exata para você se tornar esse diamante. Eles te deram o presente de uma solidão estratégica. Agora, a única coisa que resta a entender é como essa soberania recém-descoberta não é apenas um escudo, mas sim a chave mestra para abrir um futuro onde a distância entre você e eles se torna intransponível. Qual é o preço dessa liberdade total e o que realmente acontece quando você aceita que o campo de batalha nunca mais será o mesmo? Eles pensaram que você estava preso no vale da derrota, mas você estava apenas calculando sua rota de ascensão. A altitude onde você está agora é sobre frequência pura. Você se tornou raro. O ar aqui em cima é oxigênio para quem evoluiu, mas para quem só sabe rastejar, a pressão é demais. Você não lutou, você se elevou. O silêncio que viram como fraqueza era a turbina ligando, trocando o barulho da briga pelo som estratégico da sua construção. Enquanto eles fofocavam sobre sua queda, você estava no modo stealth, baixando um novo sistema operacional. Você se moveu para um novo campo de jogo. Agora, eles olham para cima e veem apenas uma luz distante. Você está tão acima na hierarquia de evolução que o jogo nem permite que eles carreguem no seu ambiente. Você outsmartou todo o sistema. A celebração deles foi cortada porque a única maneira de competir era te puxando para baixo. Você está fora do alcance, respirando um ar de vitória que eles nem sequer sabiam que existia. Você conquistou essa soberania porque entendeu que a verdadeira vitória se mede pela distância que você coloca entre sua frequência e a deles. Mas, para quem está na mentalidade de batalha, o mecanismo dessa ascensão parece mágica. A próxima verdade que vamos desdobrar não é sobre o que você fez para vencê-los. É sobre o ajuste exato de mentalidade que fez o tempo correr mais rápido para você do que para eles. Como você consegue sair anos-luz à frente em apenas alguns meses de foco estratégico? Eles armaram a festa pensando que o palco estava vazio. Você estava fora do campo de visão, mas não fora do jogo. Eles riram, levantaram brindes e fizeram fofoca, achando que tinham escrito o final da sua história. Mas o que eles viram como fraqueza, o seu silêncio, era, na verdade, a sua estratégia mais letal. Você deu a eles a ilusão da vitória para que baixassem a guarda. Quando você reapareceu, não foi para participar da festa deles. Foi para provar que a única celebração real era a sua própria ascensão. Você não voltou para o nível deles. Você voltou para um patamar onde a inveja nem sequer consegue respirar. Enquanto eles gastavam energia te vigiando, você estava em modo stealth, fazendo o upgrade mais pesado da sua vida. Você não estava se escondendo, estava se reestruturando. Imagine que eles estavam jogando damas, achando que você havia desistido do tabuleiro.
Mas você, em silêncio absoluto, estava construindo uma nova fundação para um castelo que eles jamais poderiam sitiar. A distância entre você e eles não é física, é de frequência. Você vibra em um nível que bloqueia automaticamente o acesso deles. Eles não podem chegar perto porque você se tornou uma força que o ego deles não consegue processar. A verdade é que a festa deles não acabou. Ela simplesmente mudou de dono. E o anfitrião agora é você. Você não precisou gritar para silenciá-los. Bastou reaparecer. Mas, por baixo de toda essa confiança e do seu brilho imbatível, existe um mapa mental. Um passo a passo exato de como você usou a psicologia contra eles. Você está vendo a vitória, mas falta entender a regra secreta que permite que o universo faça o trabalho sujo por você. Qual foi o único movimento silencioso que transformou sua ausência em um ímã de oportunidades? Eles armaram uma narrativa inteira sobre você, que estava quebrado, que desistiu, que sua ausência era derrota. Eles comemoraram alto, erguendo um castelo de areia com base em mentiras e projeções. Mas você não estava fugindo, estava evoluindo. Você baixou um novo sistema operacional enquanto eles olhavam para o vazio. Agora, essa mentira acabou. O som que você ouve não é o vento. É o castelo deles desmoronando no momento em que você reapareceu com sua nova frequência. Você superou a inteligência deles com sua própria calma. Eles pensaram que sua paz era fraqueza, mas era pura estratégia. Você usou o seu silêncio como uma forja, transformando o tempo que eles gastaram, fofocando no combustível para a sua ascensão. Você agora opera em um nível tão alto que o jogo não permite mais que eles entrem no seu ambiente. Não é mística, é a matemática da evolução. Você é a prova de que o movimento mais ameaçador é aquele que acontece longe dos olhos curiosos. Você se tornou a força que eles não conseguem mais calcular ou tocar. Essa distância é sua soberania absoluta. Seu retorno já foi o checkmate, mas para entender o quão completamente você os desmantelou, precisamos olhar para a única peça do tabuleiro que você moveu de forma invisível. Eles celebraram a queda do seu corpo, mas nunca perceberam que a batalha real estava sendo travada na sua mente. A verdadeira pergunta agora não é como você voltou, mas sim, o que exatamente aconteceu nos bastidores, no nível da sua consciência, que tornou sua vitória inevitavelmente garantida antes mesmo de você se levantar? Você sente essa eletricidade? É a prova de que a sua presença não é mais apenas a sua. Ela carrega o peso de tudo que você superou enquanto eles estavam distraídos com a festa. Enquanto jogavam confetes, celebrando um final que só existia na cabeça deles, você estava silenciosamente reescrevendo o roteiro. Esse poder que você carrega agora não é de reação, mas de soberania. É o tipo de força que desarma qualquer ambiente e faz quem duvidou de você sentir um frio na espinha. Você voltou calibrado. E essa nova frequência é alta demais para ser atingida por fofocas baratas ou inveja rasa. Essa força é inegociável e ela vem de um lugar onde eles nunca conseguiram entrar, o seu processo de evolução silenciosa. Lembre-se, eles acharam que sua ausência era fragilidade, mas ela foi sua maior estratégia. Você transformou a solidão em laboratório e cada momento de silêncio foi um upgrade. O fato de que eles não podem mais se aproximar não é misticismo, é um abismo de nível. Você ascendeu e eles ficaram presos na versão de você que criaram para si mesmos. A festa deles não foi a sua derrota, foi o ensaio para a sua coroação, e você é quem dita o próximo ato. A verdade que eles tentam evitar é que você não apenas o superou, mas também desativou a própria capacidade deles de competir. Você se tornou um sistema que não aceita vírus.
Mas para entender exatamente como o seu retorno se tornou a checkmate psicológica que encerrou a ilusão deles e por que a sua evolução é a arma que eles jamais conseguirão desarmar, precisamos ir mais fundo na mecânica do poder que você ativou. Qual é o exato ponto de inflexão em que a sua quietude se transforma na sua arma mais poderosa? Eles pensaram que, ao ficar em silêncio, você tinha desistido, que a sua ausência significava derrota e que a festa deles sobre sua queda era merecida. Que engano bobo! Enquanto eles gastavam energia celebrando um troféu de papelão, você estava na sala de máquinas, reconfigurando o jogo. Seu silêncio não foi medo ou fuga. Foi o movimento mais inteligente que você poderia fazer. Você se retirou para afiar a lâmina onde os olhos deles não podiam alcançar, permitindo que a ilusão de vitória se tornasse a armadilha deles. Você estava jogando xadrez e eles estavam apenas jogando pega-pega. Você não apenas voltou, você ressurgiu em uma frequência que eles não podem nem sintonizar. Sua evolução foi tão rápida e silenciosa que agora eles não conseguem sequer carregar o mapa onde você existe. Essa distância que sentem não é coincidência. É o resultado direto da sua estratégia de checkmate. Eles não podem chegar perto de você, não por causa de barreiras físicas, mas porque seu nível de jogo se tornou completamente incompatível com a mediocridade deles. A festa deles acabou porque a sua presença provou que o prêmio sempre foi seu, apenas você estava em fase de incubação. Agora que entendemos que o silêncio foi a jogada mestre, a verdadeira questão se impõe. Como exatamente essa estratégia, invisível a olho nu, reposicionou você no universo? Não foi sorte, foi geometria do poder. Existe uma fórmula exata, uma lei cósmica, que garante que quem se cala para construir, retorna para reinar. Mas para onde o universo moveu você? E qual é o único mapa mental que eles, seus antigos adversários, ainda tentam seguir, sem perceber que você já está vivendo em uma dimensão totalmente nova? Eles se tornaram obsoletos porque você parou de fornecer o combustível que mantinha o joguinho deles vivo. Você não é mais o alvo que eles conheciam. Enquanto eles estavam celebrando, repetindo as mesmas velhas fofocas e táticas, você estava instalando um sistema operacional totalmente novo. A energia deles é de uma versão antiga, uma frequência que não consegue mais tocar a sua. Você não precisa lutar. O seu brilho é a prova de que as ferramentas deles não funcionam. Você está rodando em um software que eles nem conseguem ler ou entender. Por que eles não conseguem tocar você? Porque a distância entre a sua evolução e a estagnação deles se tornou um abismo. Você não fugiu. Você ascendeu. Eles ainda estão presos na lama das mesmas inseguranças, jogando um jogo que você já encerrou. Sua nova realidade é fortificada, blindada pelos upgrades que você fez no silêncio. A sua frequência é muito alta. Você é como um satélite orbitando acima da poluição deles. E essa blindagem não é sorte, mas o resultado da sua soberania inabalável. Mas há um detalhe crucial que sela essa verdade. Sua soberania não é um acidente, é um cálculo. Você não se tornou intocável por sorte, mas por ativar uma chave psicológica e energética que cortou o acesso deles à sua vida. Se eles são obsoletos, é porque você se tornou a verdade inegável. E a pergunta que paira é: qual foi o ingrediente exato que você removeu do seu campo de energia que fez com que o universo passasse a bloquear todas as tentativas deles de se aproximar? Você não sumiu porque estava fraco. O que parecia ser uma derrota ou um período de baixa foi, na verdade, a jogada mais inteligente que você fez. Pense bem, o universo fechou as cortinas de propósito. Ele selou seu crescimento com silêncio total, para que nenhum olho invejoso ou mente pequena pudesse roubar ou sabotar sua energia. Enquanto seus inimigos jogavam confetes e falavam alto sobre sua suposta queda, você estava nos bastidores,
construindo uma versão de si mesmo à prova de fogo. Você não estava se escondendo, estava se calibrando para retornar com uma força que eles jamais poderiam calcular. Eles cometeram o erro clássico de quem só enxerga a superfície. Confundiram sua paz com rendição. Acreditavam que a ausência de barulho significava que você tinha desistido, mas o silêncio é a forja dos campeões. Enquanto eles desperdiçavam fôlego e energia planejando o seu fim, você estava focado em elevar sua frequência. Você evoluiu rápido demais para que o radar deles te pegasse. É por isso que o choque foi tão grande quando você reapareceu. Sua nova fase é tão superior que o jogo nem permite mais que eles entrem no seu campo de visão. Essa proteção cósmica foi perfeita, mas ela exigiu um preço. Você ganhou invulnerabilidade, mas o silêncio também escondeu a verdadeira anatomia do medo que você gerou. Por que a sua quietude foi tão ameaçadora que forçou seus inimigos a revelarem a única coisa que realmente os mantém vulneráveis? O que exatamente o universo estava impedindo você de ver que te protegeu mais do que qualquer escudo? Eles acharam que tinham vencido. Eles brindaram a sua queda, mas você estava calado, subindo de nível. Enquanto eles jogavam confetes e erguiam taças na escuridão, você estava vestindo a armadura de um gigante. A festa que organizaram para zombar do seu fim virou, sem que notassem, o palco da sua ascensão. Você não estava derrotado. Estava em modo furtivo, usando o barulho deles como disfarce. Eles celebraram a derrota de uma versão de você que já não existe. Lembre-se, seu silêncio não foi fraqueza, foi a maior jogada. Você se afastou do palco de fofocas para construir um castelo que eles nem conseguem ver no horizonte. Você saiu do jogo deles porque o seu nível subiu demais. A coroação é sua porque você pagou o preço na solidão, trabalhando enquanto eles estavam distraídos pelo drama. Você os superou na inteligência e na soberania, provando que não precisa da permissão de ninguém para ser o protagonista da sua própria história. Agora, eles estão congelados no meio da dança, com os copos na mão, olhando para o seu brilho. O que eles não entendem é que seu retorno não é apenas um fato, é uma frequência. Você alterou o ambiente de forma irreversível. Mas qual foi a única decisão que você tomou naquele silêncio que quebrou completamente o código deles? Qual é o segredo brutal que fez sua frequência subir tanto que eles não conseguem mais nem respirar o mesmo ar que você? Eles acreditaram que seu silêncio era fraqueza, mas era a estratégia silenciosa que construiu seu império. Você os enganou de forma tão sutil que a festa que fizeram pela sua derrota se tornou, na verdade, a sua coroação. O trono não é algo que você pede, é algo que você assume pela força da sua soberania. Você não precisa de permissão para brilhar. A força está na certeza inabalável do seu valor. Você não apenas sobreviveu, você se transformou no gigante que eles nunca conseguiram ver por completo. Agora é hora de celebrar sua vitória em voz alta. Assuma seu trono e deixe seu brilho ser a prova. Seus antigos rivais não podem chegar perto de você, não por causa de barreiras místicas, mas porque você evoluiu para um nível que o jogo deles não consegue mais carregar. Seu novo sistema operacional é muito rápido para o hardware deles. Sua presença é a sentença de que o veneno e a fofoca não têm mais alcance. Você está a salvo no seu novo plano, porque você simplesmente superou a capacidade deles de competir. A celebração da vitória é justa, mas o mestre do discurso sabe que a verdadeira batalha começa após a coroação. Você provou que não pode ser detido, mas a lição mais profunda é sobre a natureza da inveja em si. E se a sua invencibilidade dependesse de você enxergar a única coisa que o inimigo jamais conseguirá entender ou replicar, é algo mais valioso que qualquer coroa. A festa deles acabou e a sua começou, porque o universo te moveu para um novo nível de jogo.
Você voltou com um novo sistema operacional que não pode ser hackeado, e é por isso que eles não conseguem chegar perto de você. Você simplesmente não está mais no mapa deles. Profetizo, essa vitória não é temporária, é uma coroação definitiva, onde o silêncio deles é a única resposta que resta para o seu brilho. Se você recebeu essa palavra e sabe que essa vitória é final, não guarde essa verdade. Curta o vídeo e se inscreva no canal para que mais almas encontrem essa força. Para selar essa coroação e declarar o checkmate, comente o código 77 aqui embaixo e compartilhe este vídeo com quem precisa lembrar que a sua fase de silêncio era, na verdade, a sua estratégia divina.